Olá pessoal, meu nome é Jean Silva, quero agradecer você por estar dedicando alguns minutos do seu tempo para estar assistindo esse vídeo. Te convido também a você estar assistindo outros vídeos também aí do canal. Se você estiver nos assistindo pela primeira vez, tem outros vídeos aí, eu creio que vai estar edificando a sua vida. E eu quero que você entenda algo, quando eu convido você a estar visitando o nosso canal, não é para tornar-se o nosso canal famoso ou tornar-se o nome de ninguém aqui famoso. Simplesmente estamos usando dessa ferramenta para estar abençoando a vida de outras pessoas. A gente trabalha com evangelismo nas praças, nas casas, nas ruas. E assim, através da situação que estamos vivendo esse tempo, a gente optou por essa ferramenta para estar gravando vídeos, né, para estar assim também abençoando a vida de vocês. É muito importante a gente dedicar tempo para Deus, seja em assistir um vídeo, seja em ler a palavra. Agora, claro que a gente entende e a gente também quer transmitir isso para você, que isso aqui, o tempo que muitas vezes 10 minutos, 20 minutos que você dedica a estar assistindo um vídeo em prol da palavra de Deus também não substitui outras coisas que muitas das vezes é a intimidade, o momento de oração com Deus, o momento de leitura. Então, assim, claro, é muito importante a gente dedicar tempo para Deus. E assim eu creio que o tempo que você está dedicando em assistir esse vídeo, não só esse vídeo, mas tantos outros vídeos que nos edificam nossas vidas, é muito proveitoso. E assim eu agradeço a você por estar nos assistindo mais uma vez. Então, assim, como a gente está com esse tema em questão de santidade, e eu fiquei responsável por falar da santidade, principalmente santidade aos jovens, né? O que a gente vai ler está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E como eu sempre falo nos meus outros vídeos, desde já também a minha oração é para que a gente venha estar sensível àquilo que Deus venha estar falando, porque o mais importante do que ouvir é a gente entender a palavra de Deus. Do 12, como eu falei no 4:12, fala assim, ó: ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser um exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Quero falar breve aqui, para depois a gente ir para o outro texto, que está já lá em 2 Timóteo. Quando Paulo instruindo Timóteo, vou ser bem rápido aqui para a gente resumir um pouco, mas resumir de uma forma com que você entenda no seu espírito, que fala assim, Paulo instruindo a Timóteo. Timóteo era um jovem, né? Eu pedi a direção de Deus, um exemplo, né, na Bíblia, de jovens a qual deram um bom exemplo na sua geração, exemplo de santificação. E aqui está um jovem que foi um grande exemplo como uma vida de santificação, que foi o Timóteo. Mas e Timóteo, ele se permitiu ser excluído. E aí está um segredo para ter uma vida em santificação, você se permitir ser excluído por pessoas. E principalmente excluído através da palavra de Deus. Então, assim, quando ele fala assim, olha, procura ser um exemplo, né? Como é que a gente vai ser esse exemplo? A gente buscando essa santificação. Ele fala na palavra, no comportamento, na fé e na pureza. E guarde essa palavra com você, pureza, porque o outro texto a gente vai ver uma semelhança em falar isso. E a questão da pureza. Vamos lá, o segundo texto está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que fala assim: foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração. Então, quando Paulo instrui a Timóteo, fala assim, foge das paixões malignas que da juventude. Então, assim, nós entendemos que nós jovens, e eu também estou no meio também, porque eu sou jovem ainda. Então, assim, nós jovens, a gente tem uma facilidade incrível para se inclinar para o pecado, para o sistema do mundo que o mundo oferece. Então, assim, Paulo, sabendo disso tudo, ele teve todo o cuidado com Timóteo de instruir, né? E ele sabia que existem essas paixões malignas, muitas das vezes,
que assim como era com Timóteo, é com nossas vidas. Então ele falou, foge dessas paixões. E ele falou, segue a justiça, a fé e o amor, a paz e a comunhão. E como eu falei no outro versículo que eu li, falando sobre a questão da pureza, ele finaliza e invoca o Senhor de coração puro. Então, como é que a gente invoca o Senhor de coração puro? É a gente buscar essa santificação. E eu até escrevi aqui, para a gente entender melhor a respeito da santificação, o significado de santificação. Significa santificar. Significa literalmente o processo pela qual se separa algo ou alguém para um uso, um propósito, ou seja, tornar sagrado ou consagrar. Esse é o significado da santificação. Então, assim, para quem decide viver uma vida em Cristo, porque às vezes a gente pergunta a muitas pessoas, né, ou qualquer um, a gente perguntando um ao outro, e aí a pessoa diz, não, eu vivo para Deus, eu faço a vontade de Deus, eu tenho Deus na minha vida, mas muitas das vezes a nossa atitude demonstra mais do que nossas palavras. Então, as nossas atitudes, quando a gente busca ter essas atitudes de buscar essa santificação, vai falar muito mais do que nossas palavras. Então, porque quando ele exclui, segue a paz com todos, o amor, a santificação ao Senhor. E as nossas atitudes verdadeiramente vai demonstrar se estamos vivendo essa vida em santificação. E para uma vida de um cristão, é muito necessário essa santificação. Até porque, assim, eu gosto muito do significado, eu quero compartilhar com vocês o significado de cristão. Porque, segundo a história, quando os apóstolos, logo após a morte de Jesus, os apóstolos caminhando ali, fazendo a obra de Deus, as pessoas observando nele, viam nele a semelhança de Cristo. Daí passaram a chamar eles de cristão, porque o significado de cristão são um pequeno Cristo, a semelhança com Cristo. Então, se nós, se declara ser um cristão, a gente tem que ter essa semelhança em Cristo. E como nós buscamos ter essa semelhança em Cristo? Buscando ser essa santificação, porque a própria palavra dele fala, seis santo como eu sou santo. E então, quando a gente fala a respeito de ser santo, santificação, as pessoas entendem, não vou errar mais, não vou fazer mais de errado. Não significa isso. A gente vai errar, sim, com certeza, vai pecar. Agora, só que a gente tem que viver, buscar esse processo, né? Porque assim como esse jovem, que a gente está usando o exemplo de Timóteo, ele sabia que ia passar esse processo, mas ele a todo momento foi excluído por Paulo, né? E assim, quando eu busquei em Deus uma direção de uma palavra para estar compartilhando, não só Timóteo na Bíblia, como a gente vê um exemplo de jovem que buscou essa santificação, mas a gente vê vários outros exemplos na Bíblia que teve essa vida de santificação e deu um exemplo na sua geração. O próprio José do Egito, tão novo ali, guardando em uma terra estrangeira, com todos os seus pecados, ele guardou a palavra de Deus ali, viveu uma vida de santificação. Ananias, Misael e Azarias, a qual muitos conhecem por Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o verdadeiro nome dele era esses. E o próprio Davi também, jovem ali, já servia ao Senhor. Então foram jovens que buscavam a santificação. Então, principalmente para você jovem, né, como eu falei que eu fiquei responsável de estar direcionando principalmente essa palavra a vocês, que a gente busque ter essa santificação, porque muitos entendem assim, não, quando eu tiver uma vida mais velha, eu vou buscar endireitar meus caminhos ao Senhor. É normal com que nós somos jovens vivendo dessa forma. Não é, porque a gente está vendo aqui exemplos, né? Estamos assim como a instrução veio para Timóteo, vem para nossas vidas, a gente buscar uma santificação, buscar ter uma vida separada em Deus. Então, como eu falei a respeito principalmente da pureza, que eu citei nos últimos 2 versículos, eu também busquei escrever aqui o significado aqui da palavra pureza, que significa clareza, de puro, limpo, sem mistura. Então, é necessário com que a gente busque ter essa pureza em Deus. Né? Eu sei, é muito difícil,
mas é necessário. Porque a própria palavra lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, fala: esforçai-vos, esforçai-vos. Então, quando fala de ter um esforço, já sabe porque é algo difícil. Para viver em paz com todos as pessoas e santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, jovens, pra gente jovens, que eu tô aí, é necessário com que a gente busque essa santificação no Senhor. Se você pretende viver uma vida onde você quer agradar ao Senhor, busque ter essa santificação no Senhor. E tenha certeza que não é um vídeo de 12 minutos, de 15 minutos, que vai lhe instruir totalmente em você viver uma vida em santificação. Mas aqui está, que a Bíblia está. Porque assim como eu falei, em tantos esses jovens que citei aqui como exemplo, que aqui está escrito na Bíblia, eles viveram a vida em santificação, e aqui está a instrução para que a gente deseje viver, a gente que tem o desejo. Se você não tem esse desejo, que desperte esse desejo da sua vida. Deixa eu ver se eu já compartilhei tudo que eu lhe fui para que a gente venha compartilhar. Então assim, nós devemos sempre buscar esse nível de santificação maior em Deus, entendeu? E não existe um evangelho para senhoras, para crianças ou para jovem. O evangelho é único. Então todos nós devemos buscar essa santificação. E se você que está assistindo o vídeo, você não é jovem, então você diz: ah, estou de boa porque eu não sou jovem, ele direcionou mais a palavra para os jovens. Não, tem os outros vídeos que vai ser lançado também aí. Não sei se você está assistindo primeiro o meu ou o seu outro, mas assiste os outros também que tem a respeito da santificação também, para outras faixas etárias de idade, entendeu? E tudo mais. Então assim, tenha certeza que assim, Deus, ele teve todo o cuidado de preservar a palavra dele até o dia de hoje. Muitas pessoas morreram em prol dessa palavra. Então, se ele teve todo o cuidado de preservar a palavra dele, ele também teve todo o cuidado de preservar o conteúdo da palavra dele. Então, a palavra dele fala que tudo passa, mas a palavra dele não passará. Então, entenda, não é... Deus, ele não se molda aos tempos que nós estamos vivendo de uma forma com que, ah, não, Jean, as coisas mudaram, hoje as coisas são diferentes. Não. Não, assim como a palavra serviu para Timóteo, para ser instruída a Timóteo. Timóteo também sofria com as paixões da juventude e tudo mais. Hoje também nós sofremos também, por mais que o tempo mudou, algumas coisas, tecnologia do tipo, mas a palavra de Deus não muda. Assim como serviu para a vida de Timóteo, serve também para nossas vidas também. Espere em Deus que através desse vídeo, através dessa palavra, e que você busque uma profundeza maior, né? Medite nessa palavra e tantas outras que Deus direcionar. E que assim Deus continue nos abençoando, e que a gente continue assim vivendo de uma vida onde a gente venha agradar ao Senhor. Amém? Abraço, até a próxima.